ele era um crítico literário, ele conhecia Machado de Assis, eu fiz sobre Machado de Assis e outros autores muito especiais. Mas o Astrogildo Pereira foi o primeiro a dizer que o integralismo brasileiro era um movimento conservador, reacionário, mas não era fascista. Contra a tese dominante que já existia no Brasil de que o integralismo era fascismo. Claro que o integralismo tinha similitudes, inclusive simbólicas, com o fascismo. Mas o Astrogildo vai mostrar que ele tinha um caráter regressivo e ruralista, tese que inclusive depois, eu que passei inclusive esse texto na época, para um marxista brasileiro já falecido, chamado José Chazin, com quem durante um período intenso, mas inicial da minha atividade, eu pude dialogar muito, né? Participava, militávamos em grupos, no mesmo grupo, dentro do interior do Partido Comunista e depois fora dele, né? E eu fui quem passei para o Chazin esse texto do Astrogildo Pereira, porque o Chazin, à época, escrevia uma tese sobre o integralismo, tese que ele também, nesse sentido original, defendia, talvez seja o melhor estudo que o Chazin tenha deixado, ele é pouco conhecido hoje, né? O Chazin vai defender a tese que o integralismo não é fascismo, mas é um movimento reacionário. Eu não vou entrar nisso aqui, porque, claro, tem um debate de o fascismo, fundamentalmente a ideia é, o fascismo é uma contra-revolução do capital monopolista que quer chegar e disputar o imperialismo. O integralismo é um mundo ruralista, ele é regressivo, ele quer voltar lá para trás. É o mundo da pequena propriedade calma, sem indústria, né? É outra coisa. O Astrogildo foi o primeiro a mostrar. Nós temos o José Martí, nós temos uma leva de autores latino-americanos importantes. Eu estou citando aqui só alguns que são, eu podia dizer, no meu livro aqui, o meu segundo artigo, esta é uma republicação, não é? Capitalismo e Dependência. O artigo tem um subtítulo, sobre e para Florestan Fernandes. Não é? Se eu tenho uma segunda linhagem nesse meu, a primeira é Caio Pradiano, dos latino-americanos. Eu concordo com o menino que fez a apresentação aqui, um deles, eu não lembro o nome de todos, desculpe, né? E a colega também, como ela chama, estava ali? Estava nervosa, mas estava bonitinha, viu? Estava bacana, viu? Estava bacana. Quando ela dizia, nós aqui não vê o marxismo latino-americano é herdeiro do Marx. O marxismo latino-americano não é contra o Marx, é um completo equívoco. Imaginar que o Marx é um autor que não pensou o mundo globalmente. Mas o Marx era predominantemente eurocêntrico. Claro que era predominantemente eurocêntrico, pois ele era um autor do centro europeu do mundo. Né? Então estou citando aqui vários autores marxistas, né? Que tiveram a capacidade de ler Marx inserido no contexto latino-americano. Né? Nesse sentido, tá certo? Nesse sentido que eu citei vários desses autores, e o Florestan é um deles. O Fernando conhece bem a obra do Florestan, é um estudioso da obra do Florestan. Esse livro, modestamente, é dedicado ao Florestan. Né? Florestan foi o nosso teórico da dependência mais importante. Né? Junto, é preciso dizer isso também, com um brasileiro que, muito jovem, né, emigrou para a América Latina, para o México, Chile, México, né? E depois teve a sua obra muito conhecida na América Latina e desconhecida no Brasil, que é o Rui Mauro Marinho, né? Que de fato é um marxista brasileiro original. É curioso que nós, aqui inclusive não é bem o caso, porque tem um grupo de estudos latino-americanos, né, da qual o Newton é inspirador, que é tributário da obra do Rui Mauro, né? E presta um serviço importante, porque o Rui Mauro Marini, ele é muito desconhecido pelas ciências sociais brasileiras. Se vocês forem à faculdade de Sociologia no Brasil, eles não conhecem, nem no Rio de Janeiro se conhece a obra do Rui Mauro. O que tem várias hipóteses para explicar isso, eu não vou tratar aqui. Uma delas eu tenho que dizer. Quando o Rui Mauro foi para o exterior, o Fernando Henrique e o Zé Sérgio escreveram um artigo baixando o cacete do Rui Mauro Marini. Como o Rui Mauro Marini publicou, ele teve uma resposta e mandou para o Sebrae, está esperando até hoje ser publicado. Acho que o Sebrae achava que o Fernando Henrique e o Zé Serra, pasmem, Fernando Henrique era o supra-sumo da teoria da dependência. A teoria da dependência do Florestan Fernandes é muito mais rica, porque o Florestan é claramente inspirado. A sua teoria da dependência, o meu artigo é um prefácio da reedição da obra do Florestan, Capitalismo Dependente e Classes Sociais da América Latina. A teoria da dependência do Fernando Henrique é claramente tributária da teoria do imperialismo do Lenin.
Aliás, o Florestan teve um influxo leniniano muito especial. E só sacou isso, eu fui um dos poucos a perceber isso. Digo com muita tranquilidade. Quem me disse isso foi a filha do Florestan, a Heloísa. Ricardo, você sacou isso. Quando a sociologia em geral da USP já nunca disse que o Florestan tem um influxo leniniano muito importante. É preciso conhecer a obra do Lenin para perceber a influência leniniana que o Florestan teve. E quando ele esteve no seu exílio do Canadá. Né? O Rui Mauro tem uma ideia muito interessante, tá certo? Que ele não foi o único, mas ele é um dos precursores, talvez o mais forte, que já que eu estou tratando de América Latina, e já que não compartilha completo, considera um completo equívoco imaginar que o Marx é um autor que explica a Europa e não tem nada a ver com a Canadá. Completo equívoco, é um equívoco cabal, tá certo? Cabal. Dito isto, né, é preciso dizer que o Rui Mauro foi quem conseguiu ler o Capital e dele extrair uma teoria da superexploração do trabalho através da redução da cesta de consumo do trabalhador. E ele faz essa discussão, o Rui Mauro, muito inspirado, essencialmente inspirado na obra do Marx. É claro que uma leitura atual da subordinação, da dependência, da sujeição, há uma nova redivisão internacional. Há autores importantes no México, por exemplo, muitos deles, o que eu mais gosto, o que eu dialogo há anos, década e tanto, já que é o Adrian Sotelo Valente, que vocês conhecem, é talvez o mais criativo hoje, estudioso do trabalho, da obra do Rui Mauro, do Marx, do pensamento contemporâneo. O Florestan certamente é outro exemplo, já que estamos citando aqui uma linhagem de latino-americanos. Quinta tendência. A América Latina sofreu um influxo tayloriano fortista a partir dos anos 20, especialmente dos anos 30. O getulismo no Brasil. Peronismo na Argentina. Cárdenas no México foram os primeiros experimentos de montagem de um Estado burguês, nacional, industrializante na América Latina. E nos meus livros, nunca vocês vão vê-los sendo por mim caracterizados como populistas. Eu considero a teoria do populismo um completo equívoco, um grave erro. Não é? Vocês nunca vão ver o populista Getúlio Vargas, o populista... Não. Acho um erro. Posso desenvolver depois, dar a pista para vocês depois. Talvez desse duas, para ajudar a entender o que eu estou falando. Primeiro, a teoria do populismo brasileira e latino-americana tem uma fundamentação liberal. É uma tese de origem liberal. Eu não sou liberal, como acho que está mais ou menos evidente já há algumas décadas. Lamentavelmente para mim, algumas décadas. Eu preferia que fosse um conhecimento dos últimos anos, mas de algumas décadas já. Então, a nossa linhagem não é liberal. Gino Germano e Torquato Stella foram os pioneiros da teoria do populismo. Eles são autores liberais. Tem méritos, inclusive, como autores liberais. É um outro debate. Segundo, se vocês forem ler a teoria do populismo do Lenin, por exemplo, dos marxistas russos, porque o populismo foi forte na Rússia, é outra coisa. Num debate eu posso voltar aqui. Bastaria dizer que os populistas russos eram a ideia de que os intelectuais estão na vanguarda da luta do povo, e os populistas russos achavam que a comunidade aldeã russa, o MIR, uma comunidade pré-capitalista, já era a antessala do comunismo. Então não precisava passar pela... Então o populismo russo é anti-industrialista. O getulismo, o Cárdenas e o Perón são pró-industrialistas. No meu entender, o conceito de populismo é inadequado. Eu respeito, inclusive, leitores críticos de esquerda, a teoria. Há críticos de esquerda, há intelectuais de esquerda que defendem a teoria do populismo. Nós temos aqui o respeito com muitos deles. Eu só não tenho a concordância. Eu considero um mau caminho tentar entender a história. Só para fechar isso e ir para adiante. Na teoria do populismo, é populista o Getúlio, é populista o Prestes, é populista o Juscelino Kubitschek, é populista o Arraes, é populista o Jânio Quadros, é populista o Adhemar. Bastou ter um traço pedagógico, de manipulação, que é populista. Hoje é populista o Lula, hoje é populista o Chaves, hoje é populista, tá certo? Qualquer líder. Eu lembro que na eleição de 1988, a Folha de São Paulo, caderno de página 3, fez uma página dedicada. Quem é populista? Um respondia, o populista é o Collor. O outro respondia, o populista é o Brizola. E o terceiro respondia, o populista é o Lula. Bom,